Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores deste mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora. Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Cedo, Longe e Demora. Eu sou Adalto Lima Neto, sou diretor e produtor audiovisual e trabalho aqui em Amsterdã, onde eu vivo há quase 2 anos. Eu trabalho com Production Service, que é trazer produções audiovisuais do Brasil para cá, não só para Amsterdã, mas para a Europa, e levar produções daqui da Europa para o Brasil. E aqui no nosso podcast eu trago pessoas que trabalham no audiovisual no Brasil e também fora do Brasil para contar histórias. Sabe aquele momento, você que trabalha com audiovisual, sabe aquele momento entre um plano e outro? Que a gente fica ali esperando uma luz ficar pronta, o figurino se ajustar, a maquiagem, e aí a gente senta para contar histórias. Esse podcast é exatamente isso. Senta que lá vem a história. São histórias engraçadas, histórias inspiradoras, histórias inusitadas, histórias de bastidores que às vezes ninguém fica sabendo. E se você está chegando agora e gostou da ideia desse podcast, já pode seguir o nosso canal aqui e lá no final você deixa um like, se você gostar do episódio, tá bom? Então já segue aqui porque ajuda a chegar em mais pessoas, tá? E se você está ouvindo esse podcast pelo tocador de áudio, já deixa um like para a gente conseguir chegar em mais pessoas também por aqui, tá bom? E hoje eu trago uma diretora de arte, que é a primeira vez, na verdade, uma diretora de arte aqui, e eu quero diversificar, trazer outras funções. Isso vai acontecendo aos poucos, à medida que o podcast vai caminhando, a gente vai trazendo pessoas aqui de outras áreas, de outros departamentos. E pela primeira vez, uma diretora de arte. Já trabalhei com ela algumas vezes e a gente está se reencontrando também agora nesse momento, depois de algum tempo sem se falar. E é com muito prazer. Olha, eu vou caprichar na pronúncia, tá? Com muito prazer, eu recebo hoje no Cedo, Longe e Demora, Daniela Duchenes. Ai, meu Deus. Eu queria falar o francês, a versão, a pronúncia. É Duchene. Duchene. Mas tudo bem, todo mundo me chama de Daniela Duchenes mesmo, é assim que eu atendo. Se eu atender no telefone, aqui é Daniela Duchenes, boa tarde, em que posso ser útil? Em que posso ser útil? Pode ser útil como uma grande diretora de arte que tem um talento imenso e que eu já tive o prazer de trabalhar. Muito obrigado pela sua presença aqui, primeiramente. E a gente já começa de cara com a pergunta mais famosa, a pergunta mais famosa do podcast, que é: quem é você na fila do catering? Na fila do catering, eu sou a pessoa que manda prender, manda soltar na arte. Sempre na arte. Sempre na arte. Mando prender e mando soltar com delicadeza e educação na arte. Na arte. Pois é, quem sou eu na fila do... Olha, eu já fui e sou, eu acho que muitas coisas, sabe, Adalto? Eu comecei a minha carreira como designer, no primeiro momento, trabalhando como designer gráfico. E depois passei a ser assistente de direção, trabalhei uns anos como assistente de direção. Aí eu tive uma produtora, então eu fui dona da produtora. Aí nesse momento que eu fui a dona, era uma pequena produtora, a gente fazia muito documentário, eu fiz direção de arte, fiz produção, fiz assistência de direção, dirigi. Então foi uma escola para mim, muito rápida, mas que eu fiz muita coisa ali e acabei enveredando pela direção de arte. E fui trabalhar com uma diretora muito incrível, que é a Isabelle Bittencourt, que me ensinou quase tudo que eu sei
E Maravilhosa. durante muitos anos a gente fez uma parceria muito, muito bacana, até a hora que eu comecei a assinar coisas e tal. E assim, a vida vem, né? A vida vem com entropia, vem avassaladora, vem derrubando e remoldando as coisas. Então, minha vida no começo da carreira era muito voltada para o cinema. E por uma série de questões e motivos, eu tô contando minha história aqui. Isso é muito mais do que a fila do pão, né? Mas é isso, mas isso é ótimo, isso é ótimo. Mas enfim, eu fui trabalhar com o meu pai, que na época tinha uma empresa de móveis de design. Vou trabalhar como gerente comercial. Primeiro como vendedora, depois como gerente comercial de exportação e importação. Fiz uma pós-graduação em planejamento e gestão de negócios. Sensacional. Que olha, foi uma das melhores coisas que eu fiz para minha carreira no cinema. Porque me ajudou a ter um outro viés, né? Uma perspectiva muito diferente e compôs, assim, complementou minha formação no cinema de um jeito muito legal. E tava nessa coisa toda de trabalhar com a minha família, fiquei uns anos lá e aí falei, cara, não é para mim trabalhar em empresa, não sei, não tá dando muito certo. Fui para a Alemanha trabalhar como fotógrafa. Fiquei trabalhando como fotógrafo uns anos, voltei para o Brasil e recomecei na área de cenografia e direção de arte. Eu voltei para o Brasil já faz uns mais de 10 anos, né? Então, desses últimos 10 anos, tudo que eu fiz foi cenografia, muita cenografia de evento, de arquitetura, né? E arquitetura de cenografia, como é que eles chamam de arquitetura de criação, né? É a arquitetura efêmera do cenário de evento. Que seria uma cenografia nos eventos, certo? É a cenografia nos eventos, né? Ela tem um viés de atividade, fluxo de pessoas e movimentação, dinâmicas. Então é muito parecido, de certa forma. Não tem câmera, mas tem luz, tem gente acontecendo ali, né? Ela é muito dinâmica. E aí voltei para o cinema há uns anos, isso em 2018 principalmente, em que outras coisas aconteceram na minha vida e a partir de 2018 eu comecei a fazer só cinema e TV. Isso foi no ano 2000, que era um seriado chamado Galera, na TV Cultura, com o Gerê Moreira. E foi muito bacana também. Foram momentos assim de início de carreira em que você começa a dimensionar qual é o seu papel, aquilo que esperam de você, o que você pode entregar, o que é criatividade pura e simples, o que é criatividade com repertório, os porquês das coisas. E foi ali também que eu comecei a ter um grande embate comigo mesma na carreira e na vida, né? Eu estava com 27, 28 anos e é uma fase, não sei, para mim foi uma fase muito louca, assim, de energia, ao mesmo tempo de um sucesso rápido e um glamour, assim, que na verdade era muito mais uma ilusão, né, de um lugar que aparentemente você está ali convivendo com pessoas que têm grana, que têm fama, que se movimentam e circulam em lugares hypeados e é muito divertido isso, né? É muito divertido, mas ao mesmo tempo é um vazio, esse lado, né? Que é o lado que na verdade não existe, né? Porque às vezes as pessoas, eu falo, eu trabalho no cinema, eu faço série de TV e tal. Nossa, então você trabalha com os artistas, deve ser muito legal, com as pessoas famosas, já querem saber com quem que eu trabalhei. Eu falei, então, esse é o lado que na verdade é a casca da maçã, né? E quando a gente é mais jovem, de repente a gente dá uma importância para isso que não é pertinente. Dá, né? Mais importância para a casca da maçã do que para a própria maçã. Pois é. E, na verdade, o trabalho está lá embaixo, né? Está lá muito antes, muito atrás daquilo que aparece. Embora, na minha função,
eu trabalho especificamente com aquilo que é à frente, né, que é a imagem, que é o que vai ser entregue. Eu não trabalho no fundo fazendo estrutura, né? Eu não sou uma técnica de luz ou de produção ou de som. Eu sou a pessoa que vai definir e o pitbull que não vai deixar passar o erro para que aquilo que está na tela, que a pessoa está vendo na tela, seja exatamente o que nós queremos que a pessoa veja, né? Então, quando eu explico assim, o meu trabalho é tudo que não é a luz e não é o ator, envolve o meu trabalho. Se você está vendo, não é ator, não é luz, sou eu ali com a minha equipe, com as pessoas que trabalham comigo. Às vezes eu como diretora, às vezes como assistente, às vezes como coordenadora, mas sempre envolvida com isso. E aí, por mais que isso seja um trabalho de imagem, primordialmente, né, a fachada do produto, né, a cara do produto esteja muito na minha mão, o fundamento é 99% daquilo que se vê. Não é aquilo que se vê, é o fundamento, é o porquê. Por que tem uma tela atrás de você? Que escolha foi essa que você fez de colocar mais amor, por favor? Por que você fez essa escolha das plantas, dessa cortina aqui atrás que você tem? E eu aqui no meu escritório, eu queria mostrar o lado de fora, que é lindo aqui, né? Eu estou na Globo agora, só para quem não sabe, né? Estou no escritório, estou na nossa sala de trabalho da Globo agora. E aqui fora no Projac, em São Paulo, é maravilhoso. não, no Rio. Não, tô no Projac, no Rio, Jacarepaguá. A gente fica aqui, daqui eu vejo o Parque da Pedra Branca, da minha janela. Maravilhoso. Né? É maravilhoso, é lindo. Então, são escolhas. Então, antes de falar com você, eu fiquei olhando na sala onde que seria o lugar que eu, ao mesmo tempo, consegui. Eu achei que podia mostrar lá fora, mas ia estourar a luz, então não dava. Se eu baixasse a cortina, você não ia ver lá fora. Ao mesmo tempo, eu tinha que lidar aqui com cabos e suportes e apoios. E tecnologia. Então, eu estou de branco e preto e o fundo aqui atrás tem um vermelhinho aqui, uma madeirinha aqui, um preto aqui, branco e preto, branco e preto, branco e preto, branco e preto. A diretora de arte falando, né? E a cor sou eu. Né? Nesse quadro aqui, a cor sou eu. Eu, a minha mão, meu rosto, meu cabelo. Então, são escolhas que a gente faz, só que eu tenho que saber por quê. Por que eu estou fazendo, né? Nesse caso é muito prosaico. É o que eu tenho no momento, que é esse escritório, e eu vou virar a câmera, eu vou usar a meu favor o que eu tiver à disposição. Né? Você falou um conceito muito legal, assim, do o que não é ator, o que não é luz, faz parte do meu trabalho. A gente tem muita gente de faculdade que está começando agora e às vezes tem essa, né, dificuldade de entender um pouco do trabalho do diretor de arte, da direção de arte em si, e como é o trabalho até por trás dos conceitos, né? Para você chegar naquele produto final, tem todo um trabalho de conceito, de estudo prévio, assim, com o diretor e com o resto da equipe para chegar num conceito. Olha, nós vamos trabalhar esse produto dessa forma. E é muito legal essa coisa. Não é luz, não é ator, sou eu. É isso. E é assim, essa coisa das pessoas na faculdade não entenderem, não são só as que estão na faculdade que não entendem. Eu não quero também fazer proselitismo e também não quero ser autocomiseração aqui e chorar e me lamentar. Mas eu tenho sempre a impressão de que a arte ela é considerada só a cereja do bolo e não o bolo em si. Por muita gente, não pelas pessoas com quem eu trabalho, que dão muito valor ao departamento de arte. Mas às vezes ela não é um cachorro vira-lata, às vezes a produção é um cachorro vira-lata, mas ela é aquele gato que fica em cima da estante que ninguém dá atenção e que o dono da casa fala, não liga, o gato é lindo. Mas não liga para ele que ele não vai te dar atenção, ele não serve muito para nada. E, na verdade, porque muita gente acha que a arte é você decorar um ambiente ou fazer um cenário, e é isso também.
né? Uhum. Decorar um ambiente e fazer um cenário são fases, são etapas, mas são as últimas etapas de um processo que começa, uma gestação que começa muito tempo antes e que envolve, para que seja um trabalho de qualidade, para que seja um resultado de qualidade, a produção de uma pesquisa extensa, a eleição, né, de elementos importantes, significativos, em que é um momento em que você tem que fazer escolhas importantes, deixar de fora algumas coisas, fazer uma escolha de cores que diga respeito ao que você está falando, uma escolha de linhas, né? Vamos ter mais curvas, vamos ter mais retas. Para esse determinado ambiente, para essa personagem, a gente tem elementos mais masculinos, mais femininos, enfim. E por quê? Por que eu vou escolher? Não é só para bonito, né? Eu tinha uma assistente que falava, então isso aqui é só para bonito, né? Então, não é só para bonito, é para que a composição, como de novo, tem o ator, tem a luz e tem tudo que está em volta. Esse tudo que está em volta compõe na imagem uma parte significativa da proporção daquilo que se vê. Oh, com certeza. Se fizer sentido, é muito melhor. Se não fizer sentido, que não atrapalhe. Que não gere ruído. Que não gere ruído, em geral gera ruído. E se for um ruído, que seja um ruído intencional. Porque às vezes a gente coloca ruído. Eu digo assim que o belo está no torto. Normalmente quando a gente vai fazer um trabalho de cinema ou de série, os últimos que eu faço, que eu fiz, né, os que eu tenho feito, são trabalhos que tendem para um realismo com uma camada mais fina de absurdo e um pouquinho surreal, um pouquinho de exagero, mas 90% é realismo. E o realismo é carregado de entropia. A entropia é a vida que passa pelas coisas, né? O ser humano é o ser humano porque ele consegue negar a entropia. Se eu deixar o meu quarto 3 dias sem arrumar, ele vira o caos. E eu moro sozinha. Né? Uma roupa que... A gente nega a entropia colocando de volta as coisas no lugar e gastando essa energia para colocar as coisas no lugar. Então, uma personagem que reflete um ser humano verdadeiro tem momentos mais entrópicos e momentos de organização, né? Mas a tendência é o caos. Por isso que eu digo que o belo está no torto. Porque por mais que você organize a sua casa e deixe tudo bonito, e deixe tudo organizado, monte o seu cenário, vai ter sempre, durante o passar do tempo e da narrativa, vai ter sempre aquele momento em que, sabe aquele espelho de tomada que caiu, porque quebrou, e ninguém foi na Leroy Merlin comprar, ninguém foi. Aquela lâmpada que você não sabe se está queimada ou não está queimada, ou você tirou uma porque você quer colocar uma mais fraca, colocou ali em cima da bandeja que está em cima da mesa, junto com um monte de sachêzinho de ketchup de ontem, que ficou... E foi ficando. Sabe, o sachêzinho de shoyu que ficou e vai ficando, e aí tem uma chave que ninguém sabe muito bem de onde veio, uma fita crepe, um durex, umas cartas, umas contas, uns boletos. É assim, a vida é assim, né? A vida é entrópica, a vida passa bagunçando. Então, tudo isso tem que ter sentido, né? Se eu estou fazendo uma personagem que é uma personagem que tem funcionários na sua casa para tomar conta da limpeza, é uma coisa. Eu tenho lá uma pessoa que limpa, lava e arruma a casa todos os dias. Aí é uma coisa, impecável. Né? Aí a entropia vai entrar, mas é de outra maneira. Vai entrar no comportamento, vai entrar na roupa, vai entrar numa maquiagem que borrou porque a personagem chorou, né? Num detalhe do cabelo que ela bagunçou porque aconteceu alguma coisa. Então, a entropia faz parte, né? É só a gente entender onde e por que as coisas estão daquele jeito que estão. E isso, quando eu conto isso, e eu estou contando aqui para você e para outras pessoas, as pessoas falam, pô, é mesmo, é verdade, é verdade. Não é que é penso, verdade? Lá na minha casa tem lá uma pilha na geladeira, ou tem uma tomada que eu nunca arrumei, que está lá o buraco da tomada. Se fosse um cenário, eu já passei por isso aqui
Na Globo, eu já passei por isso aqui fazendo cenário na Globo, que assim, eu ia lá e tirava o espelho e falava, gente, esse espelho fica em cima dessa bandeja, em cima da mesa. Ninguém pega, ninguém mexe, esse espelho está caído mesmo, como é na sua casa, como é na sua casa. Aí eu voltava lá, tinham colocado o espelho de volta. Eu falei, gente, não só vocês estão quebrando o que eu estou falando, mas também vai dar problema de continuidade isso aqui, porque esse espelho está uma hora na parede, uma hora... Não é, eu vou... Quatro vezes eu tive que tirar o espelho, que eu falei, não. Aí uma hora eu sumi com o espelho, alguém jogou o espelho fora. Agora não vai ter mais conversa. Vai ficar esse buraco aí mesmo. Sim, mania de arrumar, que as pessoas têm mania de arrumar. Tinha um negócio que eu deixei embaixo da TV, assim, a TV é suspensa, coloquei um saco plástico desses de documento, assim, a personagem era uma contadora, trabalhava com documentos e tal, e vinha muito documento em saco, tal, ela mexendo e tal, deixou ali. Normal. Tava sempre no lugar errado, tava sempre arrumadinho, colocadinho assim de ladinho, bem certinho, simétrico. Não. Eu ia lá e tuc, que nem uma gata que derruba o copinho de café, eu ia lá e tuc, tirava do lugar. Enfim, é isso. O trabalho da arte é muitas vezes entortar, né? E para aquilo que é, como dizia Drummond, vai ser gauche na vida. A gente tenta fazer o lado gauche, porque o lado gauche é o lado da beleza torta e assimétrica do ser humano. Você me falou esse do gato que passa e joga o café fora. Eu me lembrei de um set que eu participei, eu ainda era assistente. Era um grande colégio em São Paulo. Não vou falar o nome porque a gente fez um acontecimento engraçado. A gente estava num laboratório de química, né? Alugou alguns espaços do colégio, e eu estava no laboratório de química. A gente tinha umas imagens para fazer de um microscópio, a pessoa examinando ali e tal, e tinha lá as lâminas da própria escola. E o diretor falou, olha, coloca aí uma lâmina e finge que está olhando, liga o microscópio, faz a coisa como se estivesse acontecendo mesmo. Aí colocavam lá a lâmina e a lâmina não ficava no lugar certo, porque tinha uma pequena pinça assim, que travava, um pregadorzinho, né? De aço que travava a lâmina ali. Uhum. E aí eles não conseguiam e tal. E eu falei, peraí, deixa eu fazer assim, ó. Na hora que eu peguei esse pregador, ele tinha uma pressão. E no que ele soltei essa pressão, ele bateu na lâmina e a lâmina voou longe, assim. A lâmina com a bactéria, com... Ai, com antrax. Caiu e espatifou. E a gente, meu Deus do céu. E aí teve eu não lembro, mas teve um maquinista que ficou olhando assim, e aí começou a cantar, foi o Adalto, foi o Adalto. E aí virou essa música, virou por um tempo a música dos sets, assim, era uma campanha. Que ótimo. Foi o Adalto, Without Doubt, aí virou isso. Mas, me conta, você tem algum caso, assim, de alguma coisa que aconteceu extraordinário que... Cara, eu tenho casos estranhos, coisas estranhas. Teve você tá falando de bicho aí, eu fui fazer um curta-metragem que era um filme de terror. Então, esse é um prato cheio, porque... Era um filme de terror, a gente não tinha dinheiro nenhum, era um curta-metragem, tava também no comecinho, nessa época lá por volta dos anos 2000 e tal. Uhum. E era um filme cheio de magia negra e coisas obscuras e toda uma iconografia que a gente inventou, né? Não tinha nada, não seguia nenhuma... A nossa pesquisa ia naquilo que era mais interessante, que era visualmente mais gráfico e tal. E tinha assim... Tinha efeitos especiais, assim? Tinha alguns efeitos especiais. Tinha a bruxa virava o olho dela, ficava tudo preto, ela andava para trás. Não, vê só. Então ia ter uma cena
em que uma senhora tinha uma estante com vários vidros, potes cheios de formol ou água, não sei o que, álcool, né? Formol. Mas acho que ela colocava, teoricamente na história, ela colocava álcool. Tá. E cobras dentro desses potes, várias cobras. Meu Deus. Né? E a gente foi rodar isso na Jureia. Eu cheguei uma semana antes para montar os cenários e organizar as coisas todas. Eu estava com uma produtora de objetos que era uma querida, que era a Paty Pessim. E falei, Paty, tem uma cena no final que o vidro cai, a bruxa olha pro vidro, o vidro cai no chão, a cobra tá morta e corta para essa cobra revivendo e ela sai andando. É um filme de terror e tal. Falei, tá bom. Uma cobra desse tamanho, uma bichona. Tá bom. E nessas eu tô na praia, olha só. Tive um sonho. Eu tenho um sítio, meu vizinho chamava-se Daniel. Eu sempre me identifiquei porque ele, né, Daniela, a gente sempre... Ele era mais velho, um pouco mais novo que meu pai, assim, e ele só morava lá, no sítio. Meu sítio tem cobra, é no meio do mato, então tem cobra e de vez em quando acontece. E eu sonhei que eu estava andando no litoral, numa desses paredões que ficam do lado do mar, e que estava cheio de cobras, não tinha onde pisar que não tivesse uma cobra, e eu tentava escapar, e não sei o que, uma hora uma cobra me mordia, e eu morria. No sonho eu morria. Acordei assim, nossa, né, tô lidando com muita cobra, tal, por causa do filme, isso aqui. Deu 2 dias, meu pai me ligou e falou, sabe quem que morreu? Daniel. De picada de cobra. Você tá brincando? Jararaca mordeu, ele não foi rápido o suficiente, porque é mato lá, é difícil chegar. Morreu, o vizinho morreu. Falei, gente, no meu sonho eu morria, tal, e agora o Daniel morreu, né? Isso ficou na minha cabeça dias, e tá nessa mesma época, nesses mesmos dias, essa semana, e foi quando eu fui pra Jureia. Tô eu muito linda andando na praia da Jureia, do lado, pra ver cenário, porque o cenário era uma casa na beira da areia, assim. Tem uma cobrinha desse tamanho. Uma cobrinha andando na areia, assim. Eu falei, que curioso. Eu acho lindo, eu gosto muito de bicho, eu gosto de todos os animais, eu não tenho problema nenhum com cobra. Fui uma criança de mato, assim, então eu vi muita cobra. Eu não tenho medo, né? Eu tenho um profundo respeito. Mas não tenho aflição, não tenho medo. Eu, de certa forma, sei lidar. E fui acompanhando e vendo, tal, até ela sumir no mato. Olha, ontem sonhei, meu pai me ligou, apareceu essa cobra, eu tenho que fazer uma tenho que conseguir... vou ter que achar a cobra verdadeira viva para fazer a cena e as cobras que vão para esse cenário. E chamei a Patrícia, que era a produtora de objetos. Paty, vamos lá no instituto, sei lá o que tinha ali perto da Jureia. A gente foi, eu fui com ela. Era um serpentário, tipo um Instituto Butantan, só que lá. Quando a gente estava voltando, no meio da estrada, isso era de noite, sabe? Meio estrada perdida, assim, aquele farol. Nossa. Uma jararaca. Nossa. Do tamanho, eu acho que ela devia ter 1 metro ela devia ter 12 metros. Nossa senhora. Não, ela devia ter 1,5 metros, mas quando eu olhei, eu falei, isso não é uma jararaca, isso é um dinossauro. Era muito grande. E ela parada assim, olhando pro carro, bem no meio da estrada, não tinha como passar, a não ser que eu passasse por cima, ou que eu fizesse alguma coisa. Eu falei, Patrícia, não vai ter jeito, ou a gente vai passar a noite aqui olhando pra essa cobra, ou a gente vai esperar ela sair, ou a gente vai tirar ela dali, né? E ela, não, de jeito nenhum, eu não saio do carro. Eu falei, então deixa que eu vou. Aí peguei um galho bem comprido assim, a cobra braba. Nossa. Ela fez assim, eu consegui meio que dar tipo, vai minha filha, vai fazer tuas coisas, vai. Vai pra sua E casa. vai pra tua casa. E ela foi. E depois aconteceu mesmo essa cena com as cobras e o vidro cai, a cobra sai, vai em direção à câmera. Então foi uma experiência intensa com os animais. Não sei. Pra mim é sempre... Não sei se não é engraçado, mas é tão... A vida como ela é,
Aham, né? aham. Agora, por exemplo, o último filme que eu fiz é um filme com pinguins. Pinguim Hum. já pinguim é um bicho muito engraçado. A gente tinha 12 pinguins no set. Pinguim, para começar, o sindicato deles é muito bom, né? Porque eles só trabalham 20 minutos por dia, só trabalham de manhã, e depois eles vão descansar e fazer pinguinzices em algum lugar É isso deles, mesmo? na Pinguinlândia. Eles só trabalham. E 20 assim, o minutos por pinguim, dia? 20 minutos por dia, porque ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele faz. E o mais louco, assim, cada pinguim tinha um nome, eram 12. Eu não vou lembrar os 12 nomes, mas tinha Alcione, BJ, Arnaldo, sabe? Eram nomes, assim. E aí era muito engraçado, porque os pinguinzeiros, que eram os caras que tomavam conta dos pinguins, Ah, falavam assim, eles eram todos argentinos. ah. Vem, amigo, vem, amigo, vem. Com a sardinha, né, na mão aqui, penduradinha, assim, tipo, pegava uma sardinha, pegava uma... Balançava assim a sardinha. Vem, amigo, vem, amigo. Pica. Ele falava, pica, amigo. E a gente ouviu isso todos os dias. Durante durante, meses. durante meses. E todo mundo ia dormir ouvindo, pica. Vem, amigo. E os pinguins lá. Ai, que bonitinho demais, cara. Bonitinho demais. E é isso, né? A gente nasceu ser humano, a gente tem mais é que se lascar. E o pinguinzinho, coitado, faz o papel dele. É o pior animal pra filmar é pinguim, cara. Não Não, é a queira. vaca. A vaca. A vaca. A vaca. Eu tava de camarote. Você estava, só para quem não assistiu o segundo episódio, a gente falou com o Guto Araújo, que era o diretor desse filme. O set era um aeroporto, né, uma área de passaporte ali, e o outro era uma agência de turismo que a vaca ia viajar. E a gente literalmente levou uma vaca pro set. E aí depois que esse episódio saiu, você me falou, eu tava nesse episódio, eu tava nesse filme aí, eu não lembrava. Eu fiz esse aeroporto aí, essa aduana. E eu É. lembro bem, porque eu fico recuado enquanto tá rodando. Eu não lembro se a gente tinha um monitor, eu acho que nesse momento nem tava no monitor, mas a equipe tava toda de um lado, a vaca do outro, né? E eu lembro de estar assim, bem lateral, olhando com a minha câmera, a equipe aqui, a vaca aqui. E eu acho que era o Douglas, eu me lembro de ser o Douglas, o fotógrafo Douglas na câmera assim e tal. E a gente tinha ouvido falar, gente, não estressa a vaca. Não estressa a vaca, porque a vaca não é um... Ela é mansa, mas quando ela estressa, ela vira um bicho, né? Pode Bicho derrubar bravo. tudo, né? Pode Era uma derrubar vaca tudo. pequenininha, mas, pô, uma vaca pequenininha, sei lá, devia pesar 200 quilos, 300 quilos, sei lá É, quantos quilos pesava é. aquela vaca. Ela era pequena, mas... E aí tinha um cercadinho, e acho que era uma coisa que a gente ia bem na fuça da vaca, assim. Eu não sei o que foi que aconteceu, se alguém provocou a vaca, falou alguma coisa lá que ela não gostou. Cara, a vaca pulou por cima do cercadinho. Ela derrubou o cercadinho. Você só viu macho correndo pra todo lado. Saindo do estúdio. Eu já saí do estúdio, falei, não quero saber dessa confusão. Só vi um monte de gente correndo, assim, macharada, todo mundo correndo da vaca. E aí chamaram o menino pra segurar a vaca. Também, né? É sempre... Era, Bicho é uma coisa pra rodar, né? Pra rodar você tem alguma história interessante no sentido de transformação, assim, de um ambiente onde, sei lá, onde o dono da casa entrou e falou, nossa, tá completamente... Eu tô pegando aqui, tentando linkar com um pouco com a direção de arte, assim, algum... Isso sempre acontece, sabe? Sempre acontece às vezes... que agora, deixa eu pensar se eu lembro algum caso específico, mas tem os dois casos, né? A gente chega na casa, ela tá derrubada, tem várias coisas assim. Às vezes você chega numa casa e a casa tá derrubada. E é o que você quer. Você quer aquela casa derrubada, do jeito como ela tá, toda manchada, né? Uma casa velha. Aprova maravilhosamente, o cara topa fazer, chega para rodar, a casa tá toda pintadinha.
porque o dono da casa achou que já que a casa dele vai aparecer no filme, então... Cara, aconteceu isso mais de uma vez. E não é falta de avisar. Tá? Mas primeiro assim, a gente chegou numa casa que era um sítio. A casa tinha de tudo. Tinha desde carro... Um carro abandonado, mas dentro da casa. Quer dizer, um carro que as pessoas tinham deixado ali para sempre. Cachorro, gato, galinha, papagaio, porco, ganso, madeira, árvore, paiol, casa velha, casa nova, árvores, bagunça, máquina de lavar no pátio, móveis espalhados na garagem, uma bagunça. Encontramos a nossa locação. Tá perfeita, tá perfeita. É isso mesmo. É isso mesmo, dona fulana, amamos a sua casa, que ótimo, meus filhos, que bom. Beleza, voltamos lá 15 dias depois, a casa toda pintada por dentro. Pelo menos estava só pintada por dentro. Ela tinha entendido que fazer a cena dentro, ela não quis. Bom, então, meu Deus, tá, dona fulana, não era bem isso, agora a gente vai. Ainda bem que a gente foi preparar, né, então... A gente não foi no dia de rodar, não chegou, a casa estava pintada, porque a gente foi preparar, mas não contávamos com esse senso artístico inusitado da dona da casa intervindo na nossa... E nesse mesmo trabalho teve um outro caso, que aí foi uma falta de comunicação, que eu tinha uma sequência em que... A casa estava toda no cimento, primeiro ela tinha sido chapisco, né? Daí ela é pichada, daí o dono da casa vem e pinta a casa. Tudo isso tinha que ser feito no mesmo dia. Então, na primeira cena, ela tinha que estar só no cimento chapiscado. Tá. E eu não estava no set, quem estava era o meu assistente, e eu falei, olha... Presta atenção nessa ordem. Primeiro chapisco, depois é o picho, depois é a pintura. Tá. E só que era dia de rodar. Isso não era pré. E a casa já estava pronta no chapisco. Que tamanho, que área que era? Que área que era? Era um casebre, era um barraco, então era a fachada do barraco. Tá. Ele chegou lá, olhou a coisa, a parede, e falou assim, fulano, tem que pintar. Aí o fulano veio, que era o pintor, falou, não, isso aqui não tem que pintar, é só, começa no chapisco. Ele, não, já começa assim. Eu não sei de onde que essa figura... É um querido, mas ele deu uma confundida boa, assim, não sei o que foi que ele tomou de café da manhã. Que, de repente, o diretor liga lá na base e fala, a casa está pintada. Nossa. A casa já está pintada. Você não acreditou. E aí? Aí eu falei, você é doido, cara. Falei pra você, não, mas a cena, porque ainda quis, né, justificar, dizer que estava certo. Eu falei, não, cara, olha só, tem que estar assim. Eu falei pra você, não, mas eu quis melhorar. Às vezes o que acontece é que a pessoa que vai fazer uma melhoria e faz uma pioria, né? Uma pioria, e nesse caso, sempre. Fez a pioria. Foi assim, e aí, na loucura, refez o chapisco, né? Foi tudo do jeito que foi. No fim, deu certo, mas a um custo... No fim das contas ele acabou, não por isso, mas ele acabou sendo desistido, ele foi desistido. Foi desistido. Ele vai ter... Não por mim, não fui eu. Para ele ser menos proativo. Ele foi desistido, pelo menos... na verdade que atrapalhou tanto que a direção acabou falando, olha, ele é muito querido... Mas vai ser complicado se ele continuar. Acontece, né, cara? Essas coisas acontecem. Teve um caso de um objeto especial. Um objeto que me é muito caro, assim, pessoalmente, que era a minha moto. E a minha moto é uma scooterzinha... Você colocou sua moto para jogo, é isso? Coloquei. E tudo bem, assim, a moto é uma scooterzinha retrozinha, assim, parece uma Vespinha antiga.
Não é uma Vespinha antiga, mas parece. E a gente ia fazer uma cena que o Minotauro, o lutador, sentava numa moto e a minha moto cabia muito bem, porque ela é pequenininha e o Minotauro daquele tamanho, ele parecia o Mario Kart, sabe? Sei. O personagem do Mario Kart. Na moto, assim, não, Dani, então você empresta a sua moto? Eu falei, claro, né? Tudo pela arte. e beleza, a cena ia se passar em Jundiaí. Aí o seu Zé do caminhão passou lá em casa, botou a moto no caminhão. Eu não ia para esse set, eu ia preparar outros sets. A moto foi. Quando eu estava fazendo o trabalho que eu falei, agora devem estar rodando a moto. Eu falei, não mandei a chave. Puta, cara. Aí me ligaram, Dani, cadê a chave? Onde é que tá a chave? Eu falei, não mandei a chave. Meu Deus, não, eu vou aí, Jundiaí, né? Não vai dar tempo, nós vamos rodar agora. Não tem chave? Não tem chave. Eu falei, gente, eu não sabia onde me enfiar, cara. Você faz o quê nessa hora? Não faz. Você vai fazer a cena, não faz o quê? Bom, a gente faz, né? Deram um jeito de empurrar o Minotauro na moto até ele ganhar velocidade. Aí quando passou pela câmera, solta ele e ele chega no portão, que era onde ele tinha que chegar com a moto. Meu Deus do céu. Pensa se eu não ouvi. Eu tive que ouvir. Cara, como é que você deixa pra lá a moto? Essa coisa de transportes, né? Teve uma outra ocasião que isso bem lá no começo eu estava fazendo um documentário. Era um documentário que fazia uma reconstituição da vida da pessoa. A pessoa era uma violeira chamada Dona Helena. Helena Meirelles. E ela morava no sertão, no interior, na verdade não é sertão, ali é centro-oeste, né? Cerrado e tal. Ela morava ali por Presidente Prudente, aquela região. E a história dela tem a gente fez um paralelo com a fuga de Maria e José e o menino Jesus fugindo de Herodes, né? Visualmente, não era essa narrativa, mas visualmente, imagina aquele cavalinho, aquele burrinho, né? Com um casal, a mulher grávida. E era isso, era uma menina grávida fugindo no cavalinho. Não tinha cavalo na cidade, era lá no interior, no Presidente Epitácio. Presidente Prudente, Presidente Epitácio. Não tinha cavalo. Você não achava um cavalo? Eu estava fazendo produção nessa época. E tinha que achar esse objeto, cavalo. Não tinha cavalo. Não tinha cavalo. Pô, a gente conseguiu uma mula. Uma mulinha. A mula era muito bonitinha. E funcionava. Pô, uma mula e tal. Então, Dani, vamos marcar 6 horas da manhã, tal lugar. Menino traz a mula. Eu falei, menino, traz a mula, 6 horas no lugar, traz a mula. Não tinha celular nessa época. Tinha celular, mas lá não tinha celular. Não lá pegava. Telefone, não pegava. Eu acordei 4h30 da manhã, vamos pro 7, começa a cadê o menino da mula? Liga no fixo. Ele já saiu. E não chega. E tá na hora de rodar e não chega. E falei... Só que eu não podia sair do set porque eu tava resolvendo 1000 outras coisas. Eu falei tinha uma menina que fazia assistência pra mim, que era uma menina local. Eu falei, olha, pega o carro e vai na estrada atrás desse cara. Ele deve estar preso, deve ter acontecido alguma coisa. Eu quero saber onde é que tá. Você já tava puxando os cabelos e a produtora assim na minha orelha. Momento tenso, né? Aquele momento tenso. Eu não sei se as pessoas têm a dimensão do que é isso, assim, do que você ouvir estamos pela arte ou estamos por tal coisa. Quando você é o objeto do estamos por, é uma pressão tão incrível, porque não é como uma pressão... Talvez se assemelhe a um médico numa cirurgia, um chefe que precisa entregar um jantar ali naquela hora, porque aquilo tem que acontecer naquele instante, não pode atrasar. Tem uma equipe, eventualmente, de 150 pessoas esperando, olhando para você, esperando você solucionar uma coisa que está atrasando, e essa equipe custa milhares de reais, centenas, eventualmente, de milhares de reais por dia. Né? Uma diária de cinema é muito cara, então cada hora, cada erro, cada vacilo que acontece, a maquininha, o taxímetro está rodando. Né? Então eu estava ali esperando essa mula. E o que aconteceu? A mula empacou. Empacou, total. A mula empacou,
cara. Claro. Eu achei que eu não ia passar por isso na minha vida, sabe? Para mim, uma mula empacada e o Triângulo das Bermudas era o grau mínimo de problema metafísico e metafórico que eu ia passar na vida. Triângulo das Bermudas e mula, eu nunca vou passar. Não vou ter problema com isso. Tive. A mula empacou. Os transportes, né? O problema dos transportes, cara. Mas o que a Dani tá falando é assim, para quem não trabalha na área ou no set, nunca teve a oportunidade de acompanhar, é exatamente isso, assim. Tem sempre, né, o assistente de direção que sabe toda a escala da diária e ele é o responsável por conduzir cada setor para ver o que está acontecendo. Então, geralmente, o assistente solta ali, estamos por fulano. Então, ele avisa para todo mundo que está todo mundo pronto, menos aquele setor ali. Então, estamos pela luz. Tá faltando a luz, está todo mundo pronto, só falta a luz. Então tá todo mundo. Então o que ela tá dizendo é: tá todo mundo pronto, só falta a mula, que é da arte. Nesse momento, Sensacional. você sente todos os refletores viram para você. Assim. Já aconteceu comigo algumas vezes e vai continuar acontecendo, porque são os imprevistos. Né? E tem equipes. Uma vez eu tava trabalhando com uma equipe que tinha uma mania de fazer o seguinte. Tô pronto. Aí todo mundo levantava a mão. Levantar a mão é clássico, né? Levantava, tô pronto. E aí todo mundo que levantou a mão ali já estava pronto e tal, não sei o quê. E eu lembro que a gente estava fazendo um filme com a Camila Pitanga. E aí a Camila chegou para mim e perguntou: por que tá todo mundo com a mão levantada? Aí eu fui explicar para ela. Aqui tem uma brincadeira interna que é para mostrar que tá pronto, né? Tá bom. Aí foi passando o dia. Aí, de repente, abriu câmera e vamos lá. Camila na frente da câmera, ela fez assim, tô pronta. Aí todo mundo, rápido, né? Essas coisas todo mundo pega rápido. Mas é isso, tô pronto. Tão por quem? O famoso tão por quem? E o sofrimento de quem tá no fim da fila, né? Que normalmente é a fotografia ou a arte, né? Então pela arte. Nossa, quantas vezes eu vi. Figurino também tem ali, de vez em quando tem o figurino, produção. Maquiagem. Não, eu acho que é assim, são tantas variáveis, né? Que depende muito, né, do que a gente está fazendo e etc. Mas o bacana da equipe é a equipe que se apoia, que sabe, né, o significado de uma determinada área precisar de mais tempo, né? Porque às vezes é mais puxado mesmo, ou uma maquiagem, ou subir uma luz em algum lugar e tal. Né? Então eu acho que é tudo muito aceitável, assim, desde que, né, não tome muito tempo. Eu, como eu trabalhei muito com assistência de direção, eu sempre estava ali no controle. E é isso, vamos negociar, mas também não pode fugir muito pro final do set, atrapalhar a gente no final do set, né? Eu acho que a experiência conta dos dois lados, né? A experiência de quem está fazendo e que eventualmente atrasou e que pode comunicar isso de uma forma clara, e a experiência de quem está esperando também, que já passou por muitas situações e sabe que coisas acontecem. O nosso trabalho é um trabalho de planejamento muito extenso, né? É um trabalho muito intenso e extenso de planejamento. Quanto mais planejado tiver, melhor. Mas a gente se planeja ao máximo porque sabe que a quantidade de imprevistos é enorme. É enorme, isso. Eu vou além, assim, quando você tem um imprevisto, a experiência da pessoa para dizer, olha, eu preciso de mais meia hora. E ela ter a certeza de que daqui meia hora ela vai entregar aquilo que ela tem que entregar. Isso a gente ganha com experiência, com quilometragem, né? Mas é isso, assim, a nossa profissão leva a gente para lugares, né, inusitados e até riscos, né? O tempo todo. O tempo todo. Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho em Caracas, na Venezuela,
e que eu cheguei, na primeira noite, a equipe estava num hotel e não tinha vaga para mim. Eles me colocaram em outro hotel. Só que no mesmo quarteirão, só que era fundo com fundo o hotel, assim. E aí a produtora falou assim, olha, eu tenho que te dar o perdim para você comprar, né, pra você comer e tal, essa noite. Vem aqui. Aí, só que pega um táxi. Eu falei, como assim pega um táxi? Não, Não vem a eu pé. não vem a pé, era um pouco à noite, assim, era 6 horas da tarde, quase 7, tava escurecendo. Ela falou, pega um táxi para dar a volta no quarteirão. Eu falei, não, você tá brincando. Pega um táxi para dar a volta no quarteirão. Nossa. E aí era isso, na Venezuela a gente não podia ficar andando assim à toa, porque realmente era perigoso. O último trabalho que eu fiz em São Paulo, antes de vir para a Globo, a gente foi filmar em Paraisópolis. E assim, as reuniões para discutir como que ia ser feito, a parte de segurança, envolviam a diretora da associação, que era uma pastora, mas junto também o chefe do tráfico, né? Todo mundo na mesma mesa discutindo. E aí o nome dele era Cowboy. O Cowboy olhava e falava assim, pastora, mas não sei o que, não sei o que. Aí ela fala, Cowboy, assim, mas pastora, não sei o que, não sei o que. Aí tudo bem, né? A gente tinha que usar um colete para identificar no meio da... Era a ocupação da ocupação lá no último do fim do mundo de Paraisópolis. Um povo muito legal, uma galera muito legal, muito solista e tal, e numa situação de vulnerabilidade muito deprimente, assim, né? Mas se organizando e tal. Aí um dia eu tava com a produtora de locação e ela conversando com o Cowboy, mas Cowboy e os outros amigos, sabe? Com as motos, aquelas correntes, né? Mas vem cá, deixa eu perguntar, vocês fazem o que exatamente, né? Aí o menino responde assim, olha, eu não vou mentir pra senhora. A gente trabalha mesmo na contravenção. Muito bom. Achei... Então é um jeito bonitinho de falar. Sim. A gente trabalha mesmo na contravenção. E por falar em contravenção, hoje você tá exercitando a contravenção na Globo, é isso? É isso. Tô na Globo fazendo a segunda temporada dos Outros. A primeira temporada foi um sucesso. A gente, assim, um dos trabalhos que eu mais tive prazer de fazer, de ver concretizado, de assistir. É um dos poucos que eu realmente falo, olha, assista, porque vale a pena, tá muito bem feito, tá muito bem escrito. E agora a gente tá com esse desafio que não é nada pequeno de fazer a segunda temporada. Né? Esse é o problema de ser filho do John Lennon, né? Você nasce filho do John Lennon, você tem que ser melhor que o John Lennon. E aí, agora a gente tá com isso aí para fazer. John Lennon Jr. É. Então, aí, já, a gente encerrando, eu sempre peço indicações do que as pessoas estão assistindo. E também, se não está assistindo porque está trabalhando muito, não está assistindo nada, ou assistiu recentemente... Cara, eu vi agora a última série que eu vi essa semana, e tô nessa fase de assistir pouco, tô muito assistindo referências pro trabalho, né? Mas eu vi Cangaço Novo. Achei Qual? Cangaço Novo. Cangaço Novo. Cangaço Novo tá uma série muito bem produzida, muito bem feito, tem um arco narrativo simples, mas muito inusitado. Eu acho que eu tenho questões com a violência, e eu que faço trabalhos que explicitam muito a violência, eu acho que a violência ali, ela tá num grau em que a gente... pertinente, sabe? Tá num grau pertinente. Eu achei um trabalho muito legal, assim, muito bem feito. Então, de parabéns, povo. Acho que foi o O2 quem fez. Então, de parabéns. Achei legal pra caramba. Eu ainda não assisti, mas eu ouvi também falar muito bem. Vale a pena. Vou botar aqui na lista. Fica a dica aí. E fica a dica também os outros, né? Primeira temporada, quem ainda não viu... Veja, porque tá muito bom, assim, e eu sou bem suspeita para falar, de verdade. Tem séries que eu fiz e não assisti, não vou nomear. Tem séries que eu fiz e não assisti. E não vou mentir, né?
E não vou mentir. Se procurar, meu nome vai estar lá. E aí já tem trabalhos em que eu fiz e não pus o nome. Eu olhei e falei, gente, isso aqui não. Isso aqui não. Não estou de acordo. Não assino embaixo. Eu não assinei mesmo. E os outros você fez, assinou e assistiu. Bato no peito pra falar, assisti, assinei e tô fazendo de novo, vou comer esse brioche que o diabo ainda há de amassar e trazer na bandeja de prata pra mim, vou comer esse brioche, feliz da vida. Olha só, Dani, muito obrigado pela sua presença, a gente tinha um tempo que não se falava e fico muito feliz em poder recebê-la aqui no Cedo, Longe, Demora. Um projeto que está surpreendendo, assim, a cada entrevistado, a cada papo, é um papo melhor que o outro e está servindo mesmo de um álbum de fotografias, né, de histórias do audiovisual, mas também uma rede de conexões de pessoas que tinham tempo que não se falavam e se reconectando. E muito obrigado por participar dessa rede aqui também com a gente. Muito bom. Eu que agradeço. Foi um prazer te ver, te rever. Realmente fazia muito tempo que a gente não se falava, se encontrar muito menos, nem sei quantos anos, e não quero saber. Já tem tempo. Cedo, longe, demora, mas a gente ama, né? Mas, olha, é um complemento. Cedo, longe, demora, mas a gente não desiste. Mas a gente não... cedo, longe, demora, mas a gente adora. Adora. Rima. Rima. Então, foi um prazer te ver. Obrigada por ter me chamado, por ter lembrado de mim, porque no meio da correria a gente vai que vai. E a vida tá passando e a gente às vezes tem que parar para conversar. E é isso, né? Faz bem. Obrigada. Que bom que você gostou. Que bom que eu gostei, que bom que você gostou também. Que legal. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Mais um episódio do Cedo, Longe, Demora. Hoje, pelo Olhar da Arte, mais departamentos vão passar aqui. A arte vai passar aqui novamente com outros profissionais. E se você gostou desse episódio, agora é hora daquele like suculento aí. Clica no like e clica no compartilhar e mande para os amigos, mande para os familiares, mande para os colegas de trabalho, o grupo do WhatsApp do job que você está fazendo essa semana. Que tal? Mostra para eles, ó. Olha esse podcast que eu descobri e que provavelmente vocês vão gostar, porque a gente traz aqui, a ideia é exatamente isso, bater papo, como se a gente estivesse no set ali, esperando um plano, ficar pronto para começar a rodar, sabe como é? E a gente senta todo mundo e começa a contar histórias, é isso, senta que lá vem a história. Esse momento, então, eu gostaria de agradecer a você e a Daniela que ficou aqui com a gente, se disponibilizou aqui pelo tempo. Muito obrigado e muito obrigado a todos que ficaram até agora com a gente aqui. E se você não viu os outros episódios, clica aqui que você consegue então acessar outros episódios da playlist Cedo, Longe, Demora. O Cedo, Longe, Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço roteiro, produção e edição. A vinheta foi feita pelo Guima Romero. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Sexta-feira estamos de volta com mais um convidado especial. Até mais ver. Fui!